Olá, seja bem-vindo ao meu curso. Um prazer ter você aqui na nossa roda de preparação para a primeira fase do exame da OAB. Meu nome é Marco Antônio Araújo Júnior, eu sou professor de ética profissional do meu curso e sou um dos fundadores. E tenho aqui a honra de te receber nessa rota de aprendizagem que vai te levar até a aprovação na primeira fase do exame de ordem. E, obviamente, depois dessa primeira fase, você vai começar a sua rota de preparação para a segunda fase e vai conseguir se inscrever nos quadros da OAB em razão da sua aprovação no exame da ordem. Bom, vamos lembrar que a gente está se preparando aqui para o 32º ou para o 33º exame de ordem. Ética profissional é a disciplina mais importante da primeira fase, é a disciplina que conta com 8 questões, pelo menos contava, né? Vamos esperar sair o edital aqui para a gente saber quantas questões vão vir no próximo edital, mas provavelmente não deve mudar muito não. Você deve ter aí em ética ainda a disciplina com o maior número de questões e o menor texto de lei para estudar. É porque quando a gente estuda a ética profissional é importante você saber que a gente tem uma lei única de estudo, é a Lei 8.906 de 94, que se divide entre o Estatuto da Advocacia, dele deriva o Código de Ética e Disciplina e também deriva o Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Marcou, quero saber uma coisa. Como é que eu vou estudar para a OAB? Bom, texto de lei é a primeira parte fundamental, texto de lei. Você tem que começar estudando pelo texto de lei. E aí, obviamente que no texto de lei a gente vai encontrar os pontos mais importantes. Aqui no nosso curso, no curso extensivo que você começa hoje, a gente vai ver os pontos mais importantes, quase que todos os pontos a gente vai estudar nesse curso. Esse curso é um curso mais extenso, portanto, é possível a gente estudar mais temas, é possível a gente mergulhar nos temas, tá? Então, o nosso curso, lembra que a nossa rota tem saber, praticar, revisar e, eventualmente, quando for necessário, aprofundar. No saber a gente vai ter os videoaulas, contexto, no praticar questões sobre o tema que a gente vai estudar, no revisar eu vou colocar temas importantes, tópicos, quadros, para você ficar atento àqueles temas que precisam ser revisados, e aí cada unidade de ensino você vai avançando e a gente vai aprofundando nos estudos. Deixa eu te mostrar aqui o nosso livro, o Gabaritando Ética. Esse é o livro que eu acho que você precisa ter para te ajudar, né? É o Gabaritando Ética, terceira edição, tá? Da minha autoria, editora Saraiva. Esse livro, gente, está atualizado com os pontos mais importantes, inclusive com as últimas atualizações. Artigo 7º do Estatuto da Advocacia, o 7b, que fala, por exemplo, da lei de abuso de autoridade. Provavelmente vai cair na tua prova, você tem que ficar atento a ele. Prazo de exercício na advocacia, eleição da OAB, já caiu, pode cair de novo, está atualizado aqui. Honorários assistenciais, diário eletrônico da OAB. Então esse é um material que você tem que usar para ganhar aí musculatura em ética profissional e aumentar as suas chances de estudar. Esse material ele é feito de Estatuto da Advocacia, Código de Ética e Disciplina e Regulamento Geral. Você vai encontrar vários quadros nele, né? Quadros para você se aprofundar. Então, tudo aquilo que é mais complicado eu trago via quadro aqui, eu complemento num quadro. Então, é um material bem detalhado. No final de cada capítulo tem questões para responder e aí você fica craque. Você estuda o Estatuto, o Código de Ética e o Regulamento Geral sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de interferência para você acertar as 8 questões e gabaritar a ética profissional. Combinado? Visto isso, vamos começar a falar. A gente vai tratar hoje de um dos temas, não, do tema mais importante. Não é nenhum dos temas. Ele é o top one, né? É o tema que mais se repetiu no exame de ordem. Nenhum outro tema se repetiu tantas vezes no exame de ordem, considerando todas as disciplinas, como o tema que a gente vai tratar hoje, direitos do advogado. É isso que a gente vai estudar em conjunto agora e eu quero muito que você se aprofunde. Esse tema é tão importante que a gente vai estudar ele em 4 aulas. A gente tem direitos 1, direitos 2, direitos 3 e direitos 4, tá? Ele é muito importante, é um tema de altíssima incidência, como eu te disse, é o tema que mais se repetiu na primeira fase do exame de ordem. Direitos do advogado ou prerrogativas profissionais. O examinador gosta muito desse tema, mais de 60 questões na primeira fase do exame da OAB, e ele está concentrado no artigo 7º do Estatuto. Nós vamos começar então hoje estudando o artigo 7º do Estatuto. Nós vamos mergulhar no artigo 7º do Estatuto, dividido em 4 encontros, como eu te falei. O direitos 1, direitos 2, direito 3, direitos 4. E óbvio, terminou de assistir essa aula, vai para a nossa rota lá no Praticar, porque tem questões importantes para você ficar craque em direitos do advogado. Combinado? Essa é a metodologia meu curso, a metodologia que vai te levar até a aprovação. Vamos lá. O artigo 7º, pessoal, tem 21 incisos. A gente vai passar por todos os incisos
Alguns mais, outros menos. Aqueles que você consegue ler e entender sozinho, eu vou gastar um tempo menor. Aqueles que têm pegadinha, jurisprudência, entendimento diferenciado do STF, esse eu vou gastar um tempo um pouco maior. Combinado assim? Esse, por exemplo, que a gente está agora é o inciso 1, que é um inciso de absoluto entendimento, né? Você lê e você consegue entender o que ele está dizendo, mas acho que vale a pena eu complementar aqui. Primeiro direito dos advogados, primeira prerrogativa profissional, exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. No instante que você se inscreve nos quadros da OAB, você tem o direito de exercer a advocacia em todo o território nacional. Lógico, lógico. Já que eu estou mergulhando no assunto aqui, vale eu te falar uma coisa importante, tá? Que coisa importante é essa? Quando a gente fala de exercer com liberdade em todo o território nacional, a gente está falando de dois tipos de inscrição, né? Quando você se inscreve nos quadros da OAB, você tem a sua primeira inscrição, que é chamada de inscrição principal. A sua inscrição principal, ela é feita no conselho seccional, onde você vai exercer domicílio profissional. Ou seja, ela é feita no estado onde você vai advogar. Anota isso no seu caderno. A sua inscrição principal é feita no conselho seccional, onde você vai exercer domicílio profissional, no estado onde você vai advogar. Então você, por exemplo, se inscreveu na OAB, sei lá, OAB do Acre, por exemplo, tá? Você pode advogar livremente no Acre, tá? Você pode advogar livremente, com liberdade, como diz o inciso 1, por exemplo, no Amazonas. Você pode advogar com liberdade, por exemplo, em Roraima, em Rondônia. Você pode advogar com liberdade, por exemplo, no Pará. Você pode advogar com liberdade em São Paulo. No Rio de Janeiro, pode advogar. Só que se você atuar com habitualidade, o que significa habitualidade? Habitualidade significa se você atuar em mais de 5 causas por ano, num conselho seccional, diferente de onde você tem a inscrição principal, olha lá, sua inscrição principal é no Acre, e você está atuando, por exemplo, no Amazonas, Rondônia, São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, Minas, aí você precisa ter naquele conselho seccional uma inscrição suplementar, ok? Então, embora diga lá com liberdade, está dizendo com liberdade, cumpridas as regras do estatuto, tá bom? Você pode exercer com liberdade, cumpridas as regras do estatuto. Lógico, significa se você se inscreveu naquele conselho seccional, pode advogar livremente nele e também nos outros. Só que se você advogar em outro, com habitualidade, ou seja, mais de 5 causas por ano, aí você precisa ter naquele outro uma inscrição suplementar. Quando a gente for estudar inscrição na OAB, eu vou voltar a falar sobre isso, mas já quero te mostrar que isso está relacionado com o exercício da profissão como direito do advogado. Você percebeu como a gente tem aqui uma lógica de temas que se cruzam? Então, eu estou falando de interdisciplinariedade entre direitos do advogado, estou falando em interdisciplinariedade entre inscrição nos quadros da OAB. Importante fazer esse cruzamento aqui para você entender sobre o que a gente está falando agora, tá? Vamos para o inciso 2. O inciso 2, ele tem um ponto importante que a gente tem que falar sobre ele, que é um inciso de altíssima relevância e incidência na prova. É a chamada inviolabilidade. É um direito muito importante para o advogado, o direito de inviolabilidade. Então, o advogado tem a garantia da inviolabilidade do seu escritório ou local de trabalho, garantia da inviolabilidade dos seus instrumentos de trabalho e também a garantia de inviolabilidade das suas correspondências. Aí a próprio inciso diz correspondência escrita, eletrônica, telefônica, telemática, ok? Desde que relacionadas ao exercício da advocacia, relativas ao exercício da advocacia. Doutores, doutoras, esse direito é um direito muito importante. O direito de inviolabilidade é muito forte, muito grande. Ele tem, então, 3 braços. A inviolabilidade no escritório ou local de trabalho. Se o advogado tiver um escritório, o escritório dele é inviolável, ok? Se ele não tiver escritório, ok, aí é ou o local de trabalho. Então, quer dizer, Marco Antônio, que se ele trabalhar, por exemplo, no jurídico do Banco Itaú, o jurídico do Banco Itaú pode ser inviolável? Sim. Se ele trabalhar no jurídico do Banco Itaú, o jurídico do Itaú é que ganhou a inviolabilidade. Entendeu? Se ele não tem escritório, mas trabalha no jurídico do Itaú, no jurídico do Bradesco, no jurídico da Nestlé,
no jurídico da Petrobras, se ele trabalha fora do escritório, não tem escritório, mas trabalha em outro lugar, aquele outro lugar, o local de trabalho dele ganhou inviolabilidade, tá? Pode ser em casa, Marco. Ele não tem escritório, mas trabalha em casa. Nessa época de pandemia, as pessoas deixaram de trabalhar em escritório e passaram a trabalhar home office. Pode ser em casa? Pode. A casa dele ganha inviolabilidade também, tá? Então, o escritório tem garantias especiais. A inviolabilidade é uma proteção, né? Uma garantia especial, uma garantia de um seguro, uma proteção de que aquele local não vai sofrer interferências a não ser nos termos da lei, tá? Por isso que o escritório do advogado é um lugar considerado protegido por lei, porque ele tem inviolabilidade pelo artigo 7, inciso 2. O mesmo artigo 7, inciso 2, garante inviolabilidade para o advogado nos seus instrumentos de trabalho. E aí, ó, considera instrumentos de trabalho tudo aquilo que é indispensável ao trabalho do advogado, como, por exemplo, o computador, como, por exemplo, o telefone celular, como, por exemplo, um arquivo físico onde ele guarda os processos, como, por exemplo, um HD externo, né, onde ele guarda os processos digitais. Então, tudo aquilo que for instrumento de trabalho, que seja considerado indispensável ao exercício da advocacia, é considerado, portanto, inviolável, tem garantia de inviolabilidade nos termos da lei, tá? Então, cuidado, eu estou te dizendo aqui que não pode, por exemplo, o advogado ser parado numa blitz policial e o policial falar o seguinte: doutor, abre seu celular aí, digita sempre, eu quero ver para quem que o senhor estava ligando agora, quero saber com quem o senhor estava falando. Cuidado, não é assim que funciona. O celular do advogado é um instrumento de trabalho. E como instrumento de trabalho, ele ganha inviolabilidade, ele ganha garantia de ser inviolável, tá bom? Marcou, quer dizer que nunca mais pode abrir o celular do advogado? Calma, calma, que você vai aprender daqui a pouco que essa inviolabilidade, ela é uma inviolabilidade relativa, não é uma inviolabilidade absoluta. Isso quer dizer, ela pode ser quebrada em algumas hipóteses, é uma inviolabilidade relativa, tá bom? E o terceiro ponto é que o advogado também é inviolável em sua correspondência, em sua comunicação. Quando a gente fala em correspondência na lei, tente entender a expressão comunicação. Por quê? Porque é todo tipo de correspondência escrita, eletrônica, por exemplo, e-mail, por exemplo, um SMS, né? Telefônica, aqui eu estou dizendo de ligação telefônica, telemática, eu estou dizendo, por exemplo, de um WhatsApp, de um aplicativo, de um Instagram. Marco, quer dizer que o advogado é inviolável na comunicação dele do Instagram? Sim, porque o advogado pode ter comunicação entre ele e o cliente pelo Instagram. Pode. Por exemplo, uma mensagem reservada. O cliente passa uma mensagem reservada contando algumas coisas que são sigilosas, que são frutos do trabalho, da confiança e da competência profissional, e essas informações são tidas como informações sigilosas. Como essas informações são profissionais, isso é considerado uma comunicação nos termos da lei. E como comunicação, ganha a proteção de inviolabilidade. Então, a comunicação, a correspondência escrita, eletrônica, telefônica, telemática. Na sua prova, presta muito atenção com a expressão epístola. Epístola. Por quê? Porque epístola vem da história da carta, né? Então, a epístola do advogado é inviolável. Epístola é a carta, é a correspondência que o cliente manda para o advogado e que o advogado manda para o cliente. Epístola é a carta. Então, toma cuidado, pode cair na tua prova assim, ó. O advogado recebeu uma correspondência do cliente que estava preso. Essa correspondência é inviolável? Sim, inviolável. Como regra, a correspondência já é inviolável. Tá? Essa do advogado ainda ganha garantia de inviolabilidade. Tá? O advogado mandou uma correspondência para o cliente preso. Chegou na delegacia, chegou no distrito, chegou no centro de detenção provisória, a autoridade abriu. Para saber se eles não estavam combinando alguma coisa. Pode abrir? Não. Essa correspondência é inviolável. A autoridade policial não pode simplesmente abrir essa correspondência porque ele quis abrir. Ah, quero abrir porque eu quero abrir. Não, 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 não. Não pode. Essa correspondência é considerada inviolável. Pode ser quebrada a inviolabilidade? Pode. Pode ser quebrada a inviolabilidade. Por isso que a gente diz que a garantia da inviolabilidade é uma garantia relativa, é um direito relativo. A inviolabilidade não é absoluta, né? Anota isso no seu caderno. A inviolabilidade não é
absoluta. Lógico, não é absoluta, porque o advogado não pode se valer da inviolabilidade para praticar um crime. O advogado não pode se valer dessa garantia tão séria que é a inviolabilidade para esconder um criminoso. Vou dar um exemplo aqui, tá? Um exemplo absurdo, eu acabei de inventar, pode cair na tua prova. Vamos imaginar que um advogado esteja escondendo um cliente seu no seu escritório de advocacia. Ele resolve esconder seu cliente. O cliente não está sendo procurado exatamente, mas o Ministério Público está atrás do cliente e não acha o cliente. O Ministério Público quer intimar o cliente dele para ouvir o cliente dele no inquérito policial ou numa investigação criminal e não acha o cliente. O cliente desapareceu, sumiu. E o advogado resolve esconder o seu cliente dentro do seu escritório. Porque ele sabe, o advogado, que o artigo 7, inciso 2, garante ao escritório dele a garantia, a proteção da inviolabilidade. Então ele sabe que escondendo no escritório vai estar mais protegido do que escondendo em casa, por exemplo. E aí ele pega um local que nem é o escritório dele efetivamente, mas ele põe uma placa na porta lá, ó, escritório de advocacia, sociedade de advogados. E aí registra esse local, que nem é o escritório de verdade, é uma casa, mas ele registra inclusive na OAB ou na Receita Federal, para garantir que aquilo seja um escritório de advocacia. Por que ele faz isso? Para dar àquele local a inviolabilidade do artigo 7, inciso 2. Para garantir que aquele local será inviolável nos termos do artigo 7, inciso 2. Você entendeu a pegada? Entendeu o exemplo aqui? Acabei de inventar o exemplo, tá? Para a polícia poder baixar naquele escritório de advocacia, que nem é um escritório de verdade, mas que está registrado como se fosse, está registrado na junta comercial não, na Receita Federal, na junta não se registra a sociedade de advogados, né? Está registrado na Receita Federal, está registrado na OAB como sociedade de advogados. Para a OAB, para a polícia poder baixar lá, você cumpriu alguns requisitos. É isso que pode cair na tua prova. Você entendeu como esse assunto é moderno? Você entendeu como esse assunto é atual e pode cair na tua prova? Você já captou do que eu estou falando? Entendeu, né? A FGV vai buscar esse assunto da manchete do jornal e vai trazer na tua prova. Quando e como pode quebrar a inviolabilidade de um escritório de advocacia? Quando e como a inviolabilidade do advogado poderá ser quebrada? É isso que pode cair na tua prova. Então a pergunta é, quais são os requisitos para quebra da inviolabilidade? Anota isso no seu caderno, isso pode cair na tua prova, eu estou com um cheiro de que isso vai cair na prova, fica esperto, tá? Requisitos para quebra da inviolabilidade. Anota aí, requisitos para quebra da inviolabilidade. Você percebeu que são 4 requisitos? 4 requisitos para quebra da inviolabilidade, tá? 4 requisitos para quebra da inviolabilidade. Primeiro requisito para quebra da inviolabilidade. Primeiro requisito: indício de autoria e materialidade. Indício de autoria e materialidade da prática de um crime pelo advogado. Indício de autoria e materialidade da prática de um crime pelo advogado. Olha que importante aqui, ó. Se houver indício de autoria e materialidade da prática de um crime pelo advogado, então havendo indício de autoria e materialidade da prática de um crime pelo advogado, o advogado não pode se proteger da inviolabilidade, aliás, não pode se proteger usando a inviolabilidade para praticar um crime. Você entendeu isso? Não dá para o advogado se esconder atrás da inviolabilidade para praticar um crime. Que crime? Obstrução da justiça ou qualquer outro crime. Vamos imaginar que o advogado esteja associado a um traficante e resolve, dentro do seu escritório de advocacia, guardar entorpecente. Não pode, né? O escritório tem inviolabilidade? Tem inviolabilidade, mas não pode guardar entorpecente lá, porque isso é crime. Então, se houver, presta atenção, se houver indício, não precisa haver a certeza, basta que haja indício de autoria ou materialidade da prática de um crime pelo advogado. Havendo indício de autoria e materialidade da prática de um crime pelo advogado, podemos pensar em quebrar a inviolabilidade. Então, o primeiro requisito mais o segundo requisito, ordem judicial. Para quebrar a inviolabilidade, eu preciso ter ordem judicial. Anota no seu caderno, não basta a ordem policial. Não é a ordem policial,
tem que ser a ordem do juiz, ok? Não é a ordem policial, tem que ser a ordem do juiz. E essa ordem judicial tem que ter 3 características, isso pode cair na tua prova. Primeiro, ela tem que ser fundamentada, ela tem que ser específica e ela tem que ser, terceiro, pormenorizada. A ordem tem que ser fundamentada, tem que ser específica e tem que ser pormenorizada. Ok? Então, preciso de uma ordem judicial, não basta a ordem policial, que tem que ser fundamentada, específica e pormenorizada. O que quer dizer isso, gente? Como é que isso cai na tua prova? Se o juiz determinar que a polícia faça busca e apreensão de tudo que ela encontrar no escritório, vale? Não. Tem que ser específica. Não pode ser generalizada. Você entendeu? Então, quando o juiz dá uma busca e apreensão de uma coisa, ou busca e apreensão de uma pessoa, tem que ser específica. Ó, vai lá no escritório e procura o Queiroz. Estou dando um exemplo aqui, tá? Vai lá e procura o Queiroz. Se encontrar o Queiroz, apreende. Vai lá no escritório e procura entorpecente. Se encontrar entorpecente, apreende. Vai lá no escritório e veja na pasta do cliente tal. Se encontrar esse documento lá, apreende. Então, a ordem judicial tem que ser fundamentada, específica e pormenorizada, tá? Cuidado, não basta uma ordem genérica, não basta uma ordem policial. Tudo bem? Terceiro requisito, tem que ser acompanhada de um representante da OAB. Acompanhamento de representante da OAB. Olha que interessante, quando você vai para a prática, recentemente foi dada uma ordem judicial para ingressar no escritório de advocacia e tinha lá os representantes da OAB acompanhando. A OAB tem que ser notificada e dizer o seguinte, ó, OAB, nós vamos fazer busca e apreensão no escritório do advogado. Você quer ir com a gente? 8 horas da manhã a gente se encontra, 8 horas da tarde, 5 e meia da manhã a gente se encontra, porque 6 horas a gente quer bater na porta. Tá? Geralmente é assim que funciona. A OAB vai, manda um representante, o representante acompanha aquilo lá, e aí vê se de fato está acontecendo uma quebra de inviolabilidade, porque tem uma relação com a advocacia aquilo que está sendo praticado. Tá claro? O advogado escondendo a prática de um crime. Há indício de autoria e materialidade da prática de um crime pelo advogado. Tá bom? E o quarto elemento, a utilização da prova contra o advogado. Utilização da prova contra o advogado. Presta atenção. O advogado é quem está sendo investigado nessa questão, né? A busca e apreensão vai ser no escritório do advogado. Por quê? Porque o advogado está envolvido num crime. É porque o advogado que está praticando um crime. Então, cuidado. Tudo que for buscado e apreendido, tudo que for obtido através das diligências, por exemplo, a quebra de um sigilo telefônico. A quebra de sigilo telefônico, quando determina a quebra de sigilo telefônico do advogado, tem que ter acompanhamento de representante da OAB, ordem judicial fundamentada, indício de autoria e materialidade, e tudo que for colhido naquela diligência tem que ser usado contra o advogado. Posso, por exemplo, numa busca e apreensão no escritório, pegar a pasta de um cliente, olhar lá e falar, aqui não tem nada aqui. Mas em compensação, na outra pasta aqui, está escrito que o cliente confessou o crime. Tem uma carta do cliente para o advogado dizendo, doutor, eu que pratiquei esse crime mesmo, quero muito que o senhor me defenda. Pergunta do examinador. Essa carta que está na outra pasta, que não tem nada a ver com a diligência, é um assunto fora da diligência. Essa carta que está na outra pasta pode ser utilizada contra o cliente? Será que a prova colhida na diligência pode ser utilizada contra o cliente? Coloca aí, cuidado. Põe aí, cuidado. Anota no seu caderno, cuidado. A prova colhida na diligência, cuidado. A prova colhida na diligência deverá ser utilizada contra o advogado. Salvo em coautoria entre o advogado e o cliente. Repetindo então, ó, a prova colhida na diligência deverá ser utilizada contra o advogado, salvo em coautoria entre o advogado e o cliente.
Presta atenção. Se o cliente estiver em coautoria com o advogado, se o cliente estiver em coautoria com o advogado, aí sim. Aí pode utilizar a prova contra o advogado e contra o cliente. Então, salvo se tiver coautoria entre advogado e cliente, aí pode utilizar a prova contra o advogado e contra o cliente. Se o cliente não estiver em coautoria, se não for caso de coautoria, eu não posso usar a prova contra o cliente. Porque a diligência era para buscar prova contra o advogado e não prova contra o cliente. Você entendeu? Esse inciso é de altíssima relevância, gente, super importante. Por isso, o inciso 2 passado para vocês aí. Vamos para o 3, bora. Inciso 3, direito do advogado, comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, é o direito de comunicação do advogado com o cliente, né? Pessoal e reservadamente, mesmo se não tiver procuração, mesmo sem procuração, quando estiverem os clientes presos, detidos, recolhidos em estabelecimentos civis ou militares. Então, o advogado tem o direito de comunicar-se com seus clientes, é o direito da comunicação reservada, pessoal e reservada, ok? Isso daqui, gente, é o direito do advogado falar com o cliente dele quando o cliente dele estiver preso em qualquer circunstância de prisão. Estabelecimento civil ou militar, preso, detido ou recolhido, tá? Ainda que o cliente seja considerado incomunicável. Então pode cair na tua prova lá, o cliente não pode receber visita, o cliente está no regime disciplinar diferenciado, no RDD. Pode o advogado falar com o cliente? Pode, porque o advogado não vai fazer visita com o cliente, né? O advogado não vai fazer visita. Visita quem faz é a família. O advogado vai fazer entrevista com o cliente. É a oportunidade da entrevista. Essa comunicação pode ser pessoal e reservada. Gente, em época de pandemia, isso pode ser inclusive de forma digital, tá? E não pode ter um terceiro presente nessa conversa. Não pode, porque diz o artigo 7, inciso 3, que essa comunicação, essa conversa é pessoal e reservada. Presta atenção nisso na tua prova. Pessoal e reservadamente. Precisa de procuração? Não precisa de procuração. Eu posso ir lá no distrito policial e falar, eu quero falar com o meu cliente que está preso aí. Não precisa de procuração. Mas, doutor, o senhor já é advogado dele? Não, ainda não sei. Vou conversar com ele, quero entender, quero ver se eu vou ser advogado dele ou não. Não sei se eu sou advogado ainda. Tá claro? Entendeu mais uma pergunta interessante nessa época de pandemia, como pode vir na tua prova? Fique esperto com isso, tá? Inciso 4. Aliás, ó, antes do inciso 4, presta atenção nisso, ó. Põe uma atenção gigante no teu caderno. Isso daqui é um troço muito legal para cair em prova, gente. Nunca caiu, porque isso é resultado da Lei 13.869 de 2019, tá? 13.869 de 2019 é a Lei de Abuso de Autoridade. Isso não caiu em prova ainda. Isso ainda não veio em prova. Então presta atenção, porque isso daqui tem tudo para cair na tua, tá? Ó, na Lei de Abuso de Autoridade, o artigo 20 diz que é crime impedir sem justa causa a entrevista pessoal e reservada do preso com seu cliente. Essa comunicação que a gente está estudando agora, gente. Do artigo 7, inciso 3. Se a autoridade impede sem justa causa a entrevista pessoal e reservada do preso com seu cliente, a autoridade que impediu, delegado de polícia, diretor do CDP, juiz de direito, a autoridade que impediu comete crime de abuso de autoridade. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa, tá? Isso não caiu ainda. É alvo de uma DI, de uma ação direta de inconstitucionalidade. Então tem que ficar esperto. Se tiver alguma decisão, eu te aviso. Ainda não tem decisão nenhuma. É alvo de uma DI. Foi distribuída para o ministro Celso de Mello. Ele se declarou suspeito. Vai passar para outro ministro, tá? Agora presta atenção aqui, ó. Isso daqui é um tema novo na prova. Então, gente, põe uma estrelinha aqui, põe um raio, um trovão, uma caveirinha, porque isso daqui é o tema que vai cair na tua prova, tá? Printa essa tela. Você que está assistindo a gente aí, printa essa tela, tira uma foto dessa tela e põe lá no seu Instagram. Lá no seu Instagram. E aí me marca, @prof. Marco Antônio. Printa essa tela, marca no seu Instagram, me coloca nos seus stories lá, @prof. Marco Antônio. Por quê? Para você registrar que isso vai cair na prova, eu estou te falando. Não caiu ainda a Lei 13.869 de 2019. Ela é nova e tem tudo para cair. Se impedir o advogado de fazer a revista, a conversa, a comunicação pessoal, a entrevista pessoal com seu cliente, pessoal e reservada,
é crime de abuso de autoridade. Tá bom? Printou a tela? Colocou lá? Bora, vamos continuar. Inciso 4. No artigo 7, inciso 4, nós temos também mais um direito importante do advogado, que é o direito de ter a presença de um representante da OAB quando ele for preso em flagrante. Se o advogado for preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia, para poder registrar esse flagrante, ele tem direito de ter a presença de um representante da OAB. Então, presta atenção. Prisão em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia tem direito à presença de um representante da OAB. Para quê? Para lavrar o auto de prisão em flagrante. E se não tiver? Sob pena de nulidade. Se não tiver, o auto de prisão em flagrante será declarado nulo. Olha que importante isso. Se o advogado for preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia, o auto de prisão em flagrante tem que ter a presença de um advogado, o acompanhamento de um advogado. Se não tiver, ele será nulo. E nos demais casos? Nos demais casos, basta a comunicação expressa asseccional da OAB. Nos demais casos, os casos em que não for flagrante, aí tudo bem. Aí comunica a OAB, avisa a OAB que o advogado está respondendo o processo, avisa a OAB que o advogado tem um problema lá. Agora, prisão em flagrante, por motivo ligado ao exercício da advocacia, tem que ter a presença de um representante da OAB, senão o auto de prisão em flagrante será nulo, tá bom? Já que eu estou falando de prisão em flagrante, deixa eu sair do artigo 7, inciso 4 e dar um pulo lá no parágrafo 3º. Vamos pular junto aqui? Vamos lá, parágrafo 3º. Quando é que cabe prisão em flagrante para advogado? Quando é que cabe prisão em flagrante para advogado? Presta atenção, ó. Só cabe prisão em flagrante para advogado por motivo ligado ao exercício da advocacia, lógico, né? Se for relacionado com a advocacia, em caso de crime inafiançável. Então, duas coisas importantes. Anota no seu caderno. Prisão em flagrante de advogado. Anota aí. Prisão em flagrante de advogado. Primeiro, prisão em flagrante de advogado. Coloca embaixo. Por crime ligado ao exercício da advocacia. Prisão em flagrante de advogado. Por crime ligado ao exercício da advocacia. Primeiro, só em crime inafiançável. Se for em crime afiançável, não cabe. Só em crime inafiançável. Primeiro. E segundo, presença de um representante da OAB sob pena de nulidade do auto de prisão em flagrante. Presença de um representante da OAB sob pena de nulidade do auto de prisão em flagrante. Duas coisas, então, eu quero que você anote sobre prisão em flagrante. Você anotou no teu caderno, né? Prisão em flagrante do advogado. Embaixo. Motivo ligado ao exercício da advocacia. 1. Só por crime inafiançável. Se for por crime afiançável, não cabe. E 2. Presença de um representante da OAB por motivo ligado, presença de um representante da OAB sob pena de nulidade do auto de prisão em flagrante. São essas duas coisas que eu quero que você anote em prisão em flagrante de advogado se cair na tua prova, tá? Primeiro, só em caso de crime inafiançável. Segundo, quando for prisão em flagrante do advogado, o motivo ligado ao exercício da advocacia, presença de um representante da OAB, sob pena de nulidade do auto de prisão em flagrante. Tá bom? Vamos para o inciso 5º, galera? Bora? Inciso 5º. O inciso 5º é um inciso fortíssimo, né? Ele fala o seguinte: não ser recolhido preso antes de sentença com trânsito em julgado, senão em sala de estado maior. Vamos devagar aqui, ó. Não ser recolhido preso antes de sentença com trânsito em julgado. Que prisão é essa antes de sentença com trânsito em julgado, gente? Prisão antes de sentença com trânsito em julgado. Prisão cautelar. Ou seja, se ele for preso em prisão cautelar, lembra da prisão cautelar? Preventiva e temporária. Lembra? Preventiva e temporária. Se ele for preso antes de sentença com trânsito em julgado, preventiva e temporária na prisão cautelar, mais flagrante, tá? Se ele for preso antes de sentença com trânsito julgado, preventiva e temporária, mais flagrante.
Ele tem direito de não ficar preso, a não ser que seja em sala de estado maior. Então, é direito de não ficar preso, a não ser que seja sala de estado maior. Gente, não é prisão com cela especial. É sala de estado maior. Marcou, o que é sala de estado maior? Vou te dizer. Marinha, anota aí. Exército, Aeronáutica, portanto, Forças Armadas, e quartel da PM. É isso. Marinha, Exército, Aeronáutica e quartel da PM. Então, o advogado, se ele for preso em cautelar, ele tem direito de ficar em sala de Estado Maior. Qualquer sala de Estado Maior, qualquer canto, não. Com instalações e comodidades condignas. Tem que ser instalações e comodidades condignas. E se não tiver sala de Estado Maior para prender o advogado? Se não tiver sala de Estado Maior para prender o advogado, aí eu vou recolher esse advogado em prisão domiciliar. Vai para casa dele. Tá claro? Aí ele vai ficar em casa, prisão domiciliar. Gente, esse inciso é muito forte, muito poderoso. Por que ele é muito forte, muito poderoso? Você percebeu que aqui não está escrito que é por crime relacionado ao exercício da advocacia? Então, o que eu quero que você anote aqui? Qualquer crime. Qualquer crime. Mesmo que não tenha nada a ver com a advocacia, aqui sim, qualquer crime. No inciso 4, não. Mas aqui sim, no inciso 5. No inciso 5. Qualquer crime. Se o advogado for preso em cautelar, qualquer crime, ou seja, antes de sentença com trânsito julgado, ele tem direito de ficar em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas. Se não tiver, prisão domiciliar. Tá bom? Antigamente estava escrito no texto de lei, assim reconhecidas pela OAB, mas isso não precisa mais, porque essa expressão assim reconhecidas pela OAB foi declarada inconstitucional. Agora, sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, é direito do advogado. Basta ser advogado para ter esse direito. E não precisa que o crime tenha relação com a advocacia. Não precisa aqui qualquer crime. Professor, quer dizer que se o advogado estuprou alguém, ele foi preso por preventivo, por temporário ou até por flagrante, ele tem direito de uma sala de Estado Maior? Tem. Tem direito de ficar no quartel da Marinha, Exército, Aeronáutico ou PM. Quer dizer que se ele foi preso por furto, por roubo, por sequestro, ele tem direito a isso? Sim, se ele for advogado. Antes da sentença com trânsito julgado, tem direito. E depois, anota aí, depois da sentença com trânsito julgado, prisão comum. Anota porque cai. Depois da sentença com trânsito julgado, prisão comum. Então lembra, antes do trânsito julgado, sala de Estado Maior com instalações e comodidades condignas. E se não tiver, prisão domiciliar. Depois da sentença com trânsito julgado, prisão comum. Tá claro? Esse direito é muito forte, muito poderoso. Qualquer crime, basta ser advogado. Tem gente que nem sabe por que fez direito. Não sabe se vai advogar, não sabe se vai prestar concurso. Aí você pergunta, por que você fez direito? A pessoa sabe, não sei. Se for advogado, não sei. Mas eu queria garantir a sala de Estado Maior. Conseguiu se inscrever nos quadros da OAB, tem direito à sala de Estado Maior. Esse direito é um direito só para quem é advogado, ok? Vamos seguir? Bora! Lembra, a lei de abuso de autoridade também se aplica nesses incisos. Então, vale uma atenção mega especial aí na tua prova, no teu caderno, porque isso pode cair na prova. Ela é alvo de ADI, de uma ação direta de constitucionalidade, mas ela está valendo. A Lei 13.869 de 2019, no artigo 7b, então, criação do artigo 7b, eu estou apostando nisso para a tua prova, diz, constitui crime violar direito ou prerrogativa de advogado previstas nos incisos 2, 3, 4 e 5 do artigo 7 dessa lei. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Ou seja, deixar de garantir a inviolabilidade, deixar de garantir a entrevista com o cliente, deixar de garantir a presença do advogado na prisão em flagrante do advogado e deixar de garantir a prisão em sala de Estado Maior é crime, ok? Porque violou uma prerrogativa profissional. Tá aqui, gente, tema da vez, tema do momento. É o que pode cair na tua prova. Presta atenção, põe isso gigante no teu caderno. A gente está apostando nessa história para tua prova. Fechou? Vamos seguir? Inciso 6.
Direito do advogado, ingressar livremente, é o direito de livre acesso, né? Olha só os locais onde o advogado pode ingressar livremente. Nas salas e sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos, mesmo além das partes reservadas, tá? Mesmo além dos limites. Então, mesmo nas partes reservadas para o magistrado, o advogado pode ingressar? Pode. Artigo 7, inciso 6, letra A. Pode ingressar livremente. Nas salas e dependências de audiência, secretarias, cartórios, ofício de justiça, serviço notarial, serviço de registro e delegacia e prisão, mesmo fora do horário de expediente, independente da presença dos seus titulares. Não precisa estar em horário de expediente. Se tiver alguém lá, o advogado pode ingressar naquele local. Isso é super importante. Isso é fundamental, ok? Então, pode ter acesso livre do advogado? Pode. Salas e dependência de audiência, secretaria, cartório, ofício de justiça, serviço notarial, serviço de registro, delegacia e prisão, mesmo fora do horário de expediente. Mesmo além dos cancelos, direito de acessar livremente. Olha a letra C. Em qualquer edifício ou recinto em que esteja funcionando uma repartição judicial ou qualquer serviço público, onde o advogado deva praticar ato ou colher prova ou informação útil ao exercício da advocacia, dentro do horário de expediente ou fora dele. Olha como é sério isso, gente. Se tiver alguém lá, se alguém estiver presente, o advogado pode ser atendido. Cuidado, então. Aqui pode cair o seguinte, ó, o juiz de direito da comarca X determinou um horário de atendimento para os advogados. Horário de atendimento para os advogados. O juiz determinou, o juiz, diretor do fórum, o CNJ, um horário de atendimento para os advogados. Os advogados vão ser atendidos só das 8 da manhã ao meio-dia. O restante do tempo, não. O restante do tempo, os funcionários públicos vão ficar lá tranquilos porque eles precisam trabalhar em paz. Vale essa norma? Não. Fere a lei. Fere a lei. Horário de atendimento do advogado não pode ser determinado pelo juiz. Por quê? Porque diz o artigo 7, inciso 6, que o advogado pode ingressar a qualquer tempo, né, desde que se encontre um servidor ou empregado lá. Cuidado com isso na tua prova, é a cara de que pode cair. Onde mais o advogado pode ingressar? Em qualquer assembleia e reunião, e aqui leia, quando você for ler aqui assembleia e reunião, leia reunião de condomínio, leia, quando você for ler assembleia e reunião, leia CPI, tá? Que participe ou possa participar o seu cliente. Se meu cliente puder estar, eu também poderei. E a qual esse deva comparecer. Só que se for em assembleia, reunião, se for em CPI, se for em reunião de condomínio, eu preciso ter poderes especiais. Com poderes especiais. Tá bom? Fechou? Então, artigo 6º é o artigo que garante o livre acesso do advogado a todos esses órgãos, letra A, B, C e D. Costuma cair isso na prova, tá? Para a gente fechar esse módulo aqui, essa unidade de ensino, você poder ir para praticar, artigo 7º, dá uma olhadinha no artigo 7º, inciso 7º. Vamos dar uma olhada juntos. Inciso 7. Inciso 7 diz: direito do advogado permanecer sentado ou em pé e retirar-se de qualquer dos locais do inciso 6º, esses locais todos que a gente viu aqui na letra A, B, C e D, eu posso ficar sentado ou em pé, e posso me retirar desses locais independentemente de licença. É o inciso da falta de educação. Está garantido na lei que eu não sou obrigado a pedir licença para entrar ou licença para sair. Está garantido, nem na sala de audiência, nem na sessão de julgamento, nem na sala do juiz. Eu não sou obrigado a pedir licença para entrar ou para sair. Lógico que eu sou um advogado educado, lógico que eu tenho educação e eu vou pedir, mas eu não sou obrigado. Tá claro para você? Eu posso entrar ou sair independentemente de licença. E nesses locais eu posso ficar sentado ou em pé. Lógico que você não vai fazer isso, entrar sem pedir licença, sair sem pedir licença, porque você é uma pessoa educada. Mas o juiz não pode te tirar da sala, falar, saia daqui, o senhor não pediu licença. Não, excelência, eu não sou obrigado a pedir licença. Artigo 7, inciso 7. Doutor, faça sustentação oral de pé. Não, excelência, não sou obrigado a fazer sustentação oral de pé. Posso fazer sentado. Artigo 7, inciso 7. Doutor, senhor, por favor, o senhor fique sentado na audiência? Não, excelência, eu não sou obrigado a ficar sentado. Eu posso ficar sentado ou em pé. Artigo 7, inciso 7. Entendeu? Então, nós estudamos aqui do artigo 7, os incisos 1 até o 7. A gente estudou aqui a liberdade de advocacia,
inviolabilidade, suas regras e suas exceções, motivos de quebra, entrevista pessoal. Estudamos aqui no inciso 4, prisão em flagrante, no inciso 5, sala de Estado Maior, no inciso 6, ingresso livre, no inciso 7, poder ficar sentado em pé. Esses são os 7 incisos que a gente estudou, com uma observação especial: a lei de abuso de autoridade e a introdução do artigo 7b, que criminaliza as prerrogativas do 2, do 3, do 4 e do 5. Descumpriu inviolabilidade, descumpriu comunicação pessoal, descumpriu a prisão em flagrante com acompanhamento de advogado e descumpriu sala de Estado Maior, está sujeito a crime de abuso de autoridade. Fechou? Bastante coisa, né, que a gente estudou? Fechou. Agora vai para as questões, responde e daqui a pouco a gente vem com a segunda parte, Direitos do Advogado 2. No Direitos do Advogado 2, a gente vai estudar a partir do inciso 8º. Combinado? Eu te espero.